O Ministério do Trabalho foi criado no ano de 1930, ainda no governo de Getúlio Vargas. Hoje, dia 26 de novembro, é celebrado o dia da criação do Ministério do Trabalho. E para falar sobre a importância do Ministério do Trabalho e também do Poder Judiciário, nós procuramos o juiz do trabalho do município de Juína, doutor Adriano Romero, que trouxe mais detalhes e também falou da diferença entre o Ministério do Trabalho e o Poder Judiciário do Trabalho. O dia de hoje é muito significativo porque há 94 anos o presidente da República entendeu por bem iniciar todo o movimento de proteção aos trabalhadores. Vocês imaginem, em 1930, a gente não pode analisar a criação do Ministério do Trabalho sem considerar o que havia na época. Então, em 1930, o Brasil era outro, a realidade econômica, portanto, era completamente distinta. A gente ainda, infelizmente, tinha uma visão assim, muito deturpada em relação aos trabalhadores que aqui estavam, muito ainda arraigada com a visão escravocrata que dominou o cenário do país. Então, o presidente da época, Getúlio Vargas, compreendeu que era necessário que era o Ministério do Trabalho para começar a estruturação de garantias para proteger o trabalhador. Não havia Justiça do Trabalho e foi criado pela primeira vez o Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho é um órgão do Executivo como existe hoje. Lá em Brasília, a gente tem vários ministérios. Tem o Ministério da Economia, tem o Ministério do Planejamento, tem o Ministério do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela veio surgir muito tempo depois. Mas, certamente, a Justiça do Trabalho existe hoje porque, primeiro, surgiu o Ministério do Trabalho. A Justiça do Trabalho é um órgão do Poder Judiciário. O Ministério do Trabalho é um órgão do Executivo. Como que o Ministério do Trabalho se faz presente no estado de Mato Grosso? Se faz presente por meio da Superintendência Regional do Trabalho, que não fica em Juína, ela fica lá em Cuiabá. Mas isso não quer dizer que os seus auditores, que são os fiscais que visam verificar se os direitos trabalhistas são cumpridos, não venham até aqui. Então, a importância da criação do dia de hoje e da existência do Ministério do Trabalho, assim como da Justiça do Trabalho, é de grande valia para o nosso cenário, porque desde lá até hoje não existe sistema econômico, pelo menos no Brasil, assim como no país, que não haja essa vinculação entre empreendedores e trabalhadores. Até porque uma pessoa, que é empreendedora, ela gera riqueza para que alguém compre. Então, para que alguém compre, se a outra pessoa que vai comprar não for empreendedor, ela certamente vai ser trabalhador. E para que aquela pessoa possa trabalhar, ou melhor, possa comprar, ela precisa ter dinheiro. E não tem como conseguir dinheiro a não ser, se não for empreendedor, ela vai ter que ser empregada ou exercer alguma outra espécie de trabalho. Agora, doutora, a gente observa que muitas pessoas ainda carregam um pensamento de que para garantir os seus direitos trabalhistas precisa estar com a carteira assinada. Eu já vi que no dia de hoje as coisas mudaram bastante em relação a isso. Vejam só, o STF, ele em 1900, eu posso estar equivocado no ano, mas salvo o melhor juízo, foi em 1919 ou 2020, deu uma decisão paradigmática tratando dessa questão. E eles chegaram à conclusão de que uma empresa poderia terceirizar atividades principais. Vocês imaginem que até essa decisão do STF, o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, tinha fixado o entendimento no sentido de que uma empresa poderia sim terceirizar, desde que não terceirizasse a atividade principal. Então, vamos supor, não tinha como eu ter uma empresa de construção civil se ela não tivesse pedreiros registrados como empregados. Depois da decisão do STF, as coisas modificaram muito. Por que modificaram muito? Porque se reconheceu que a Constituição da República, no entender dos ministros, não garantia apenas o contrato de emprego como única espécie de forma de vinculação de trabalho. Então, isso pode parecer um pouco complicado, mas, em outras palavras, significa dizer o seguinte: olha,
todo cidadão brasileiro ele pode ou ser empregado e estar registrado com a carteira, ou ele pode ser outro tipo de trabalhador sem a carteira. Qual que é a diferença de se trabalhar com carteira assinada e sem carteira assinada? Enorme, gente. Porque a Constituição da República, a despeito de não usar o termo empregado para garantir direitos trabalhistas que estão na Constituição, o STF, isso há muito tempo atrás, concluiu que o legislador constituinte, ao usar o termo trabalhador lá, quis se voltar ao empregado. Então, em outras palavras, ainda que o STF recentemente tenha dito que trabalho não é só emprego, há muito tempo atrás disse que quando o legislador constituinte estabeleceu lá quais eram os direitos trabalhistas, falou de empregado. Resumo da ópera: se a pessoa não tiver carteira assinada, ela não tem direito. Como que ela não tem direito? Ela não vai ter direito a fundo de garantia, ela não vai ter direito a aviso prévio, ela não vai ter direito a hora extra. Por que ela não vai ter? Porque ela não é empregada, ela é trabalhador, ela pode ser um trabalhador autônomo. Não é que ela não vai receber pelo trabalho, até porque se acontece esse tipo de coisa, a gente pode estar diante de uma situação análoga à condição de escravo. Mas isso não significa dizer que só pelo fato da pessoa estar trabalhando que ela vai ter direito a esses direitos. Não vai ter direito a FGTS, não vai ter direito à indenização de 40% quando acabar o contrato, não vai ter acesso a seguro-desemprego. Se a pessoa eventualmente não recolher INSS como contribuinte individual, sequer vai ter direito aos benefícios previdenciários como auxílio doença, seja ele acidentário ou não. Se for uma mulher, não vai conseguir acessar o salário maternidade. Então vejam que é de um impacto enorme. Então, assim, resumindo, as pessoas trabalhadoras do nosso país, que são empregados formalizados pela carteira de trabalho, elas têm um acesso a um conjunto de direitos que outros não têm. O que hoje estão pensando, e eu acho que é a forma correta, é estender esses direitos para outras pessoas. Só para vocês compreenderem, existe uma espécie de trabalhador que são os trabalhadores que atuam nos portos, que todos os estudiosos da área do direito do trabalho e a jurisprudência sabem que não é empregado. Porém, quando a Constituição foi feita, foi estendido a eles esse direito. Então, a despeito deles não serem empregados, eles têm acesso a isso. Por isso que, no meu sentir, nos dias atuais, em que a gente tem inteligência artificial entrando, nos dias atuais em que a gente tem muita gente trabalhando com Uber e assim por diante, uma outra economia, uma outra realidade, está na hora dos nossos representantes pensarem sobre isso. Se não seria o caso de estender esse tipo de direito a essas pessoas. Agora, fala pra gente sobre o que as ações do Ministério do Trabalho podem refletir na economia e também no social do nosso país. O Ministério do Trabalho, enquanto órgão do Executivo, por meio das suas ações e das suas incursões, garante o cumprimento dos direitos, porque quando eles veem diligência, eles querem exatamente verificar se as empresas estão cumprindo com aquilo que o ordenamento jurídico estabelece. Então, o papel do Ministério do Trabalho e da Superintendência Regional do Trabalho é enorme. O Poder Judiciário, enquanto vara do trabalho, não pode fazer isso, porque como a gente não é órgão do Executivo, o magistrado e toda a unidade jurisdicional do Tribunal Regional do Trabalho, seja aqui de Mato Grosso ou de outro país, tem que obedecer ao princípio da inércia. Então, a gente tem que ficar esperando a ação ser ajuizada para que depois, sim, após todo o procedimento judicial, o magistrado dê uma sentença. E, por meio da sentença, se eventualmente ficar caracterizado que algum direito foi violado, aí sim reconheça o direito e se valha da força do Estado para obrigar o empregador a pagar esse determinado direito. Então, assim, o papel tanto da Justiça do Trabalho como do Ministério Público do Trabalho, eles estão no mesmo sentido, na mesma direção, mas em momentos distintos. Um atua antes do judicial, o outro atua durante o processo judicial.